Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Nesse dia, eu peço a você que clicou nesse vídeo aí, abriu esse vídeo. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa manhã. Essa semana é uma semana de Deus responder as tuas orações, de atender o clamor que você vem fazendo diante dele. Essa luta, essa prova, essas coisas que você está passando, Deus vai acabar com isso aí essa semana, livrar você. Tirar todas essas coisas que estão perturbando sua vida espiritual, sua vida financeira, sua vida profissional, sua vida sentimental. Deus quer te abençoar nessa semana. Por isso que você clicou nesse vídeo aí, fique nele, porque Deus tem uma palavra para o teu coração nessa manhã. Se você crê, permanece no vídeo, amém? Aqui no Salmo 141, a palavra de Deus nos diz assim, ó: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos às minha voz, quando a ti clamo. Tá entendendo? Quando a ti clama. Então, Davi, ele estava aqui clamando diante de Deus, pedindo que Deus desse ouvido à oração dele, à voz dele, quando ele clamava a ele, tá entendendo? E por que Deus escutava Davi naquela época e não escuta você hoje aí? Deus escuta. A palavra de Deus diz que Deus não escuta pecador, tá entendendo? A pessoa que está no pecado, ela clama diante de Deus e Deus não escuta ela, não. Porque a palavra de Deus é quem diz isso, não é eu que estou excluindo ninguém. Agora, a pessoa que está em comunhão com Deus, que está na presença de Deus, ela vai clamar e Deus vai escutar as orações dela. E você que parou para escutar esse vídeo, para escutar essa palavra, receber ela no teu coração, Deus está te ouvindo aí agora, em nome de Jesus Cristo. Porque você deu ouvido à palavra de Deus. Você deu ouvido a ouvir o que Deus tem para te falar, através do Espírito Santo dele. Então, Deus não é mudo, não é surdo, sabe, irmão? Que não escuta nada, que não vê nada, ele não é cego, ele sente cheiro, ele escuta e ele fala também. Por isso que ele fez a gente imagem e semelhança dele. Porque do jeito que a gente é, Deus é também. Só que Deus é um Deus glorioso, poderoso, não é o homem carnal que está aqui nessa terra sujeito a pecar, sujeito a errar. Não, Deus é glorioso, é poderoso, ele não peca, ele não se cansa, ele não falha, ele não dorme. Ele está sempre atento para ouvir a nossa voz, o nosso clamor quando a gente pede socorro a ele, porque foi ele que criou a gente para andar na presença dele. Então ele pede aqui que Deus dê ouvido à voz dele com clamar, tá entendendo? Quando ele clamar, Deus dê ouvido. Para a pessoa ter uma intimidade dessa com Deus, ela tem que estar com uma boa comunhão com Deus para poder pedir para Deus dar ouvido. Dá ouvido, Senhor, minhas orações, me socorre. Eu não estou aguentando mais esse negócio aqui. Só não murmurei ainda porque o Senhor está me sustentando na tua graça. O Senhor está sustentando na tua poderosa mão. Senão eu já estava murmurando já contra o reino do céu. Porque é tanta luta, é tanta coisa, é tanta afronta, é tanta perseguição, tanta calúnia, tanta coisa que vem contra a minha vida, que eu não sei por que eu estou passando por isso tudinho, mas Deus sabe por que você está passando. Porque foi Ele que permitiu que essas coisas viessem tudinho até você para te construir um vaso bom, um vaso de honra, uma estrutura de Deus na tua vida, do Espírito Santo de Deus, para que você, quando falar da palavra de Deus, você saber o que você está falando. Porque Deus não usa qualquer um, não. Deus usa aqueles que Ele prepara. Aqueles que são consagrados por Deus para fazer a obra de Deus e fazer a vontade de Deus. Todo mundo pode abrir uma Bíblia e falar da palavra de Deus, mas tem que saber se a pessoa está sendo usada por Deus ou não. Porque Deus usa aqueles que Ele prepara, tá entendendo? Na presença dEle. Aí a palavra de Deus diz assim, ó, no 2: Suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Tá entendendo? Você vê aqui, esse versículo aqui, o que é que Davi pede a Deus, tá entendendo? Suba a minha oração perante a tua face como incenso, como um cheiro suave, um cheiro agradável diante de Deus. A palavra de Deus diz que antes de Jesus Cristo vir morrer por mim e por você, a gente fedia na presença de Deus por causa dos nossos pecados. Deus não tinha prazer de ter a gente na presença dele, porque o pecado da gente fedia nas narinas de Deus. Mas hoje não, hoje é diferente. Depois que Jesus te tirou desse mundo, te livrou da lei do pecado e da morte e te trouxe para a presença dele, você tem o cheiro de Jesus Cristo na tua vida. Porque tu fosse lavado e remido no sangue derramado naquela cruz do Calvário, e hoje você tem o cheiro do Filho de Deus.
Por isso que Deus te adotou como filho e como filha dele, porque a gente somos adotados por Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e somos considerados filhos de Deus e filha de Deus também. Então não tenha dúvida de que Deus não escuta suas orações, Ele está pronto sempre a te ouvir. E Davi está dizendo aqui, suba a minha oração, o meu clamor diante de ti, como um incenso, está entendendo? Que tu se agrada, como o cheiro do teu próprio filho, que tu se agrada dele, e suba a tua presença esse cheiro da minha vida, tá entendendo? Então a gente tem que ter o cheiro de Jesus na nossa vida, irmão. Para que Deus responda as nossas orações e atenda o nosso clamor. Não pode ser de todo jeito, do jeito que a gente quer, do jeito que as pessoas querem, do jeito que Deus quer você na presença dele. Aí diz assim, ó, no 3, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios, tá entendendo? Davi está falando aqui, preste atenção. Pedindo para Deus colocar uma guarda na boca dele. Está entendendo? Para quê? Para que ele não venha ficar falando coisa com coisa e nem falando besteira na presença de Deus. Muitas das vezes, irmão, a palavra de Deus diz lá no livro de Tiago que a língua ela é inflamada pelo inferno. O diabo ele vem usar pessoas para te inflamar, para te cutucar, para te provocar, para que você fale palavra que Deus não quer que você fale naquele momento ali. Que Deus não quer que você fale, Deus quer que você fale palavra que exalta o nome dele, que honre a palavra dele aqui nessa terra, tá entendendo? Mas o inimigo quer fazer você falar a palavra errada. Por isso que a palavra de Deus diz que da boca de Jesus nunca saiu engano, tá entendendo, irmão? A gente somos falhos, a gente somos pecador, a gente está sujeito a errar, mas Deus ele nos justifica pelo Espírito Santo dele, porque ele sabe que a gente se esforça para fazer a vontade dele, procura se santificar, procura se consagrar, procura ler a palavra dele para entender o melhor que a gente pode para poder fazer a vontade dele. E o Espírito Santo usa a gente nesse esforço que a gente faz para estar na presença de Deus. Tá entendendo? Então ele pediu aqui que Deus botasse uma guarda. Olha, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Tá entendendo? Botar uma guarda na boca dele para que ele não venha estar falando coisa com coisa, xingando ninguém. Tá entendendo? E guardar as portas do lábio dele, tá entendendo? Como a gente tem que andar, mano? Vigiando. Porque você vai ser provocado, você vai ser insultado. É como uma pessoa que dá um fecha no outro no trânsito ali, aí fica um de lá, outro de cá, blá, falando um monte de coisa. Tá entendendo? Então é nessa hora que você tem que vigiar para você não falar besteira. Não fazer o que o inimigo quer que você faça, você tem que fazer o que Deus quer. É guardar a sua boca de abrir e falar coisa errada, tá entendendo? Então peça para Deus colocar uma guarda na tua boca e fechar as portas dos seus lábios, para que você só profetize coisa boa para a vida daquela pessoa que está na tua frente. A palavra de Deus diz lá no livro de Romanos que a gente tem que abençoar aos que vos perseguem. Abençoar e não amaldiçoar, tá entendendo? No livro de Romanos, do capítulo 2, versículo 4, eu acho que do versículo 4 em diante, você vai encontrar essa palavra. Tá entendendo? Então, temos todo o tempo, irmão, que está vigiando diante da presença do nosso Deus, para que a gente não venha fazer aquilo que agrada ao nosso inimigo, nosso adversário. Não é que a gente seja perfeito, não, mas Deus nos aperfeiçoa quando a gente dá lugar para Ele. Quando a gente se esforça, segura aquilo ali naquela hora ali, guarda de falar besteira, de fazer coisa errada, tá entendendo? Aí Deus justifica você, te aprova, te abençoa e o inimigo fica envergonhado porque você não deu o que ele queria. No verso 4 diz assim, ó. Não inclines o meu coração para o mal, nem para os ocupar de coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade, tá entendendo? Que praticam a iniquidade e não coma eu das suas delícias, tá entendendo? Você vê aqui que Davi ele procura evitar de tudo quanto é jeito de fazer coisa que não agrada a Deus. Tá entendendo? Ele está dizendo aqui nesse versículo 4, vou ler mais uma vez para você entender melhor. Diz assim, ó. Não incline o meu coração para o mal, tá entendendo? Não deixe seu coração se inclinar para o mal, não, irmão. Se encher de ira, se encher de ódio, de mágoa do seu próximo, da sua família, dos seus parentes. Não deixe seu coração se encher de mágoa, não. Ore por eles, peça a Deus que perdoe eles se ele fez alguma coisa contra você. E você também perdoe eles se você fez alguma coisa ou disse alguma coisa contra eles, para que o inimigo não venha atrapalhar as bênçãos de Deus de chegar na tua vida. Aí diz assim, não incline meu coração para o mal. Aí diz assim, nem para se
ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, tá entendendo? A iniquidade, e não coma eu das suas delícias, tá entendendo? Para que a gente não venha ficar ocupado com coisa vã, com pessoas que praticam maldade, que falam da vida dos outros, que fica xingando um, xingando o outro, amaldiçoando, dando com vários palavrões na boca, tá entendendo? Então você não pode se ocupar e nem comer das delícias daquelas pessoas ali. Invite de comer, de estar no banquete. A palavra de Deus diz que como é que você come da mesa de Deus e come da mesa do inimigo também. Então você não pode comer. Você viu que Daniel lá na Babilônia, quando o rei foi escolher um jovens lá para ser, tá entendendo, ali, governador do reino dele ali, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego pediu ao mordomo que servisse outros tipos de alimento para ele, para não comer aquele banquete que o rei oferecia. E a palavra de Deus diz que eles se alimentaram ali, eu creio, de verdura, umas comidinhas mais leves ali, tá entendendo? Que Deus colocou no coração dele de eles comer um peixe, comer uma coisa, um negócio mais leve. Deus santificou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E a palavra de Deus diz que quando foi no dia de se apresentar diante do rei, eles estavam brilhando na presença de Deus. O rosto deles estava bonito e o rei se agradou e chamou todos os quatro para servir a ele, o rei. Entendeu? Então a gente tem que pedir a Deus isso. Para não deixar a gente se misturar com coisa do mundo, com coisa que vai levar a gente para destruição, para defamação, tá entendendo? Porque tem pessoas, irmão, que chegam junto de você para conhecer você e depois te derrubar. Você tem que tomar cuidado com isso. Ela chega junto de você para te examinar, saber como é você, como você age, para depois tentar te derrubar. Mas você tem que estar sempre pronto na presença de Deus, livre de pecar, livre de errar, livre de fazer coisa errada, para que o inimigo nunca venha ter acesso à tua vida. Então, que você quer ser abençoado, quer ser um homem honrado na presença de Deus, pratica a palavra de Deus, irmão. Dê ouvido ao que Deus fala para você e coloque em prática a partir de Deus. Se você não estava fazendo, faça a partir de hoje, que Deus tem muitas bênçãos, muitas coisas boas para fazer na tua vida, aí nesse lugar que você mora, onde você trabalha, no lugar que você vai. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã. Receba essa palavra com alegria. E seja abençoado na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Você, sua casa e toda a sua família. Tua empresa, teu comércio, teus negócios que você faz. Que essa semana você venha prosperar e tomar posse de tudo aquilo que você tem colocado em oração na presença de Deus. Amém? Eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse irmão. Toma a vida dessa irmã, meu Pai, desse homem, dessa mulher. Meu Deus, dê vitória a ele, Pai. Dê livramento a essa pessoa que parou para escutar essa palavra, meu Deus. Mesmo que ela ainda não seja uma pessoa evangélica, Pai, mas é temente ao Senhor. Respeite a tua palavra, meu Deus. E dê ouvido, Pai, ao que o Senhor falou nessa manhã no coração dela. Então abençoa ela, Pai. Guarda ela, dá livramento a ela, a família dela, Pai, os filhos, o marido. Em nome de Jesus Cristo, Pai. É o que eu te peço nessa manhã e te agradeço desde já pela vitória dele e pela vitória dela. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semana e um bom dia da paz do Senhor Jesus. Amém.